Dia, pessoal. Voltando aqui então para a gente fazer a segunda parte da nossa conversa de hoje. Lembrando que na primeira parte da nossa conversa sobre vanguarda e nacionalidade no Mário, eu me dediquei a uma exposição mais ampla sobre o problema da vanguarda e eu optei por fazer isso dando uma volta, né? Acho que vai ficar um pouco claro também aqui quando a gente chegar no Mário por que que eu resolvi dar essa volta. Ou seja, a gente discutiu o que que é vanguarda e a gente discutiu isso do ponto de vista da pintura, né? Ou seja, a gente discutiu o que é vanguarda na pintura. Para a gente entender o que é a vanguarda na pintura, eu tentei explicar para vocês contra o que, vamos dizer assim, as vanguardas do meio para o final do século XIX se insurgem, né? E aí, para a gente entender contra o que essa arte se insurge, a gente teve que dar uma volta, a gente teve que vir antes, assim, e a gente teve que conversar sobre a constituição da arte acadêmica. E a gente só compreende a arte acadêmica se a gente volta ao Renascimento italiano. Mas, bom, de qualquer forma, o que nós vamos fazer aqui é uma conversa, então, sobre. Nós vamos entrar, então, propriamente no Mário, e a gente vai entrar no Mário por meio do prefácio interessantíssimo, ou seja, a gente vai entrar no Mário por meio desse prefácio que ele escreve para o seu primeiro livro de poesias, que é o Policial Desvairado, né? Lembrando a historinha que eu contei para vocês, né? O Mário conta depois, numa conferência em 1940, 42, uma conferência importantíssima que se chama o Movimento Modernista. Ele conta que ele escreveu o livro, ele começou a escrever o livro a partir de uma briga com a família, né? Ele comprou uma escultura do Brecheret e essa escultura do Brecheret causou um escândalo na família dele, que era uma família tradicional, religiosa e tal. E aí ele compra uma escultura do Cristo, mas é um Cristo meio deformado e tal. Ele briga com a família, aquilo dá uma comoção muito grande. Resultado, o Mário vai então chega muito comovido e começa a escrever. Então, naquele mesmo dia, naquela mesma noite, ele começa a escrever o Paulicéia Desvairada, que é o primeiro livro de poesias dele, modernista, né? Ele publica um livro antes, mas depois ele tira esse primeiro livro da própria obra, da própria poesia completa, um livro pacifista, né, em relação à Primeira Guerra Mundial e tal. E aí ele escreve a esse primeiro livro de poesias, ele escreve isso que ele chama de um prefácio interessantíssimo, que, como vocês vão ver, é um texto profundamente irônico, e é um dos primeiros textos em que o Mário vai fazer, vamos dizer assim, em que o Mário vai fazer uma exposição de teorias modernas da arte, né? Ele vai fazer aqui ele vai expor, vocês vão ver aqui o Mário de Andrade expondo teorias modernas da arte. E aqui vocês vão ver que essas teorias modernas da arte dele levam em consideração uma série de intersecções entre outras artes. Pintura, música, escultura, arquitetura, várias artes, né? E esse é o texto que recebe o nome de Prefácio Interessantíssimo. Então, o que nós vamos fazer aqui hoje é ler trechos do Prefácio Interessantíssimo e nós vamos ler também alguns trechos da poesia do Mário para a gente ir vendo como que esses problemas de ordem teórica da vanguarda se manifestam depois na própria poesia do Mário e qual que é a relação disso com a questão da nacionalidade, ok? Então, vamos partir aqui para a leitura, né? A primeira coisa que eu queria chamar a atenção é que o texto do Mário é profundamente irônico. Profundamente. O texto do Mário é marcado por uma ironia muito grande. E como eu disse aqui do lado, né, o texto, vocês precisam ler esse texto não só pelo conteúdo daquilo que ele está dizendo, mas também pelo ato de dizer, né? Ou seja, você tem que ler o texto como um ato performático. Vocês vão perceber que a ironia e até um certo sarcasmo do texto está inscrito basicamente no seu aspecto performático, né? Então, veja, ele começa o prefácio assim: leitor, está fundado o desvairismo, né? Ou seja, uma escola poética, uma escola artística. Este prefácio, apesar de interessante, inútil. Então, ele já começa com um movimento duplo, né? Ele começa com um título que chama Prefácio Interessantíssimo,
Depois ele fala que ele vai fundar uma escola poética e depois ele fala, bom, inútil. Interessante, mas inútil, né? E você tem uma quebra de expectativas aqui. E aí, assim, aí ele escreve o prefácio inteiro, nós vamos ler, e aí ele termina. Olha como que ele termina. Ele termina assim, ó. E está acabada a escola poética Desvairismo. Ou seja, essa escola poética que ele está fundando é um ato performático. Ou seja, isso daqui, esse texto, esse desvairismo, é um ato performático do prefácio. Próximo livro, fundarei outra, né? Que ele está ironizando também essa coisa da vanguarda de ficar se sucedendo, né? Esses muitos experimentalismos. E não quero discípulos. Em arte, escola é igual à imbecilidade de muitos para a vaidade de um só, né? Essa ideia do desvairismo, vocês vão ver como que essa coisa está presente e desdobrada aqui, mas já dá para vocês perceberem um pouco, né? Ou seja, o desvairismo é o desvario, ou seja, a desrazão, o descomedimento, né? Ou seja, a irracionalidade, a loucura. O desvairismo é um pouco essa escola artística da loucura. Vocês vão entender um pouquinho como que ele concebe isso. Mas, bom, antes da gente partir para isso, ou seja, para o que é esse desvairismo, eu queria chamar a atenção para como que o Mário articula no prefácio inteiro, e isso de forma quase que constante, assim, o prefácio é, de alguma forma, uma tentativa, ele inteiro, de fazer isso daqui, de articular a noção de futurismo e de passadismo, né? O futurismo é aquela escola poética majoritariamente italiana e russa, que preconiza a destruição do passado e a aceitação do novo mundo moderno, industrial, elétrico, da modernidade técnica, né? Ou seja, o futurismo é um movimento poético de louvor à modernidade, à modernização, às cidades, à urbanização, à indústria, esse tipo de coisa, né? Bom, e o futurismo, ele é um movimento muito combativo, no sentido de que o futurismo é um pouco uma tentativa de destruir o passado, que o futurismo quer, em nome do futuro, destruir o passado, né? E, bom, por que o Mário vai discutir isso daqui? Primeiro porque essa é uma referência fundamental da arte de vanguarda, e segundo porque o Mário, um tempo antes deles publicar esse texto, dele escrever esse texto, sai um artigo do Oswald de Andrade que se chama Meu Futurista Predileto, sobre o Mário de Andrade, em que o Oswald chama o Mário de futurista, né? Bom, isso causa um impacto muito negativo na vida prática do Mário, porque ser chamado de futurista era, na sociedade conservadora paulistana, um xingo. Era uma característica ruim, porque o futurista é o cara, é o vândalo, que quer destruir os museus, né? Bom, isso primeiro tem uma consequência muito negativa para a vida financeira do Mário. O Mário era professor de piano, vai ficar claro aqui na leitura também a importância da música. O Mário era professor de piano, dava aula, vivia de dar aula no conservatório, de dar aula particular de piano. E o resultado desse escândalo público é que ele começa a perder aluno. Ele começa a perder alunos e tal. E ele se retrata um pouco em relação a isso. Ou seja, existe um problema de ordem prática para o Mário de Andrade, dessa identificação dele como futurista, mas existe também um problema que é o fato de que ele não se identifica como futurista, ele se identifica como um passadista. Mas o passadismo do Mário, o gosto pelo passado, pelo estudo, pela erudição, vocês vão ver que o Mário é um autor profundamente erudito, ele é muito erudito, ele sabe do que ele está falando. Esse gosto do Mário pela erudição não significa, no caso do Mário de Andrade, uma espécie de louvor ao passado e de rechaço a todas as tendências modernas. Não. Ele gosta do passado e ele gosta da vanguarda, vamos dizer assim. E vamos ver o que ele fala, então. E desculpe-me por estar tão atrasado dos movimentos artísticos atuais. Sou passadista, confesso. Ninguém pode me libertar de uma vez, ninguém pode se libertar de uma vez das teorias avós que bebeu. E o autor deste livro seria hipócrita se pretendesse representar a orientação moderna que ainda não compreende bem. Ou seja, ele está atrasado em relação aos movimentos atuais, ele fala que ele é um passadista e não um futurista, né? E fala, olha, é muito difícil você se libertar daquilo que você aprendeu, ou seja, do conservadorismo em que você foi criado.
É muito difícil você se libertar do conservadorismo que você foi criado. E aí ele fala, começa a comentar o próprio livro, né? Livro evidentemente impressionista. Lembramos logo que é impressionismo é o movimento da pintura, né? Ou seja, ele está falando que ele está fazendo uma poesia impressionista. Segundo modernos, erro grave o impressionismo. Vocês viram na aula passada a reação enfim, a reação ao impressionismo. O que nós conhecemos como vanguarda no século XX é um pouco aquela reação do Cézanne, do Van Gogh, do Gauguin ao impressionismo, né? Ou seja, os impressionistas descobrem uma coisa incrível, mas aquela não é a solução definitiva. Por isso que para os modernos, o impressionismo é um erro, um problema, né? Os arquitetos fogem do gótico e da arte nova, né, o Art Nouveau, filiando-se para além dos tempos históricos nos volumes elementares, cubo, esfera, etc. Os pintores desdenham Delacroix como Whistler, para se apoiarem na calma construtiva de Rafael, de Ingres e de Greco. Na escultura, Rodin é ruim, os imaginários africanos são bons. Os músicos desprezam Debussy, genuflexos diante da polifonia catedralesca de Palestrina e João Sebastião Bach. Então vejam que ele se refere, né, a esses movimentos artísticos e tal, mas, ou seja, a arte moderna, o modernismo, ele está desviado, ele se desvia da linha do impressionismo, mas observe que o comentário é um pouco irônico, né? Ou seja, ele fala que o livro dele é impressionista, o impressionismo é um erro segundo os modernos, então ele não é um moderno, vamos dizer assim, né? Ou ele não está em dia com as teorias modernas, vamos dizer assim, ou ele representa um elemento dissonante dessas teorias modernas, né? E aí ele começa a falar, mas essas falas que ele está tendo, elas são um pouco irônicas, assim, né? É, os pintores estão desdenhando o Delacroix e o Whistler, mas o Delacroix e o Whistler têm seu gosto, né? Para se apoiarem na calma construtiva de Rafael, Anglo Greco. Na escultura, Rodin é ruim, segundo esses críticos modernos, mas a frase dele não o identifica com essas ideias, né? Ele não está identificado com essas ideias. Ele, muito pelo contrário, assume uma figura muito mais receptiva a tudo isso, né? A poesia, aí ele faz uma citação, né? Tende a despojar o homem de todos os seus aspectos contingentes e efêmeros para apanhar nele a humanidade, né? Que é uma história clássica da poesia, né? No final do XIX. E aí ele conclui irônico, sou passadista, confesso. Ou seja, ele conclui irônico porque, primeiro, observa-se que ele não tem nada de... Ele não está nem um pouco atrasado em relação aos movimentos artísticos atuais, nem um pouco atrasado. Ele sabe tudo que está acontecendo, tudo. Ele conhece as tendências todas e as frases dele deixam isso muito claro, né? Só que esse tanto de referência erudita, veja, esse ato constante do Mário de performar a sua erudição aqui no prefácio, é um ato para indicar o seu passadismo, o seu gosto pelo passado. Né? Em um trecho aqui para frente, ele vai falar da sua propensão intelectualista. Né? Da sua propensão intelectualista. O que tem de mais interessante nesse prefácio interessantíssimo, e eu acho que um pouco na obra do Mário inteira, e eu vou tentar mostrar isso para vocês, é que essa erudição do Mário é sempre tratada com muita autoironia, né, e muita autocrítica. Ele não de forma alguma, ele faz um autoelogio, mas ele faz um autoelogio rindo de si, né? Essa ostentação de erudição, ela não soa de forma alguma forçada ou exibicionista ou pedante. Ele não é pedante. Ele não é pedante porque ele está rindo o tempo inteiro. Né? Vocês vão ver que quando a gente na aula que vem conversar sobre Macunaíma, isso vai ficar muito claro. Ele está rindo o tempo inteiro. Né? Ele está rindo de si, está rindo do outro, está rindo do Brasil, ele está rindo o tempo inteiro. Né? Acho que isso está muito claro aqui. Depois ele fala de novo, né? Não sou futurista, de Marinetti, disse e repito. Esse de Marinetti é muito importante, porque é importante que vocês percebam que ele não está afirmando
o seu passadismo como um conservadorismo do passado em abstrato. Muito pelo contrário, ele está escrevendo um prefácio e ele está produzindo uma obra poética que está vinculada às tendências mais modernas da arte europeia. O Mário era conhecidamente uma figura extremamente atualizada nas tendências da arte europeia. Mas ele não é um futurista de Marinetti, no sentido de que ele não é esse futurista combativo que quer destruir o museu. Vocês vão ver na nossa última aula que, muito pelo contrário, que ele quer construir museu. Ele não quer destruir museu nenhum, né? Tenho pontos de contato com o futurismo. Oswald de Andrade, chamando-me de futurista, no artigo que eu expliquei para vocês, errou. A culpa é minha. Sabia da existência do artigo e deixei que saísse. Tal foi o escândalo que desejei a morte do mundo. Olha o exagero do Mário, né? É performático mesmo. Era vaidoso. Quis sair da obscuridade. Hoje tenho orgulho. Não me pesaria reentrar na obscuridade, né? Ou seja, ele queria ser famoso com o artigo, queria ser conhecido com o artigo, e depois ele se decepciona, né? E por que ele se decepciona? Porque ele pensou, né? Pensei que discutiriam minhas ideias, que nem são minhas, porque ele está discutindo a arte, a vanguarda europeia, a vanguarda internacional, né? Discutiram minhas intenções, ou seja, discutiram aquilo que ele queria fazer. O que o Mário quer com isso, né? Já agora, não me calo. Tanto ridicularizaria o meu silêncio como esta grita. Andarei a vida de braços no ar, como um indiferente de o ator. E, mais uma vez, uma referência irônica, erudita, o ator, né, o pintor. Está aqui o desenho, né? Esse é o indiferente, né? Ele, assim, problema, né? Uma referência erudita a esse pintor do século XVIII, um pintor neoclássico, parará, parará, que representa, que ele se refere a essa pintura, que é uma pintura extremamente snob, né? Essa figura meio snob de braços abertos, assim, né? Dando um pouco problema, não tem nada com isso, para mim tanto faz, né? Para essa opinião pública que o persegue, vamos dizer assim, né? Tá bom, vamos passar então para os aspectos teóricos do texto, que são os aspectos mais complicados, né? Então ele começa um pouco de teoria, vejam que ele está conversando com o leitor, né? Um pouco de teoria. Acredito que o lirismo, nascido no subconsciente, acrisolado num pensamento claro ou confuso, cria frases que são versos inteiros, sem prejuízo de medir tantas sílabas com acentuação determinada. Esse primeiro conceito é fundamental para o Mário, né? Essa ideia do lirismo. Isso é um conceito que ele vai desenvolver no começo da sua obra toda. O lirismo é essa sensação poética. O lirismo é a inspiração poética, é a comoção subjetiva do poeta, que gera o poema. Ou seja, o poeta, quando ele vai escrever, de onde é que surge o poema? O poema surge de uma comoção individual e subjetiva que o poeta experimenta, né? Isso Mário chama de lirismo, esse estado de espírito do próprio poeta, né? E vejam como que, isso aqui vai ficar bem mais claro também, vejam como que isso é marcadamente uma interpretação psicologizante, né? Psicanalítica até, né? O Mário é um leitor interessadíssimo em Freud nesse momento. Está lendo enquanto o Freud está publicando, né? A parte final da sua obra, Freud bem mais velho que o Mário. Então, o lirismo é essa manifestação do subconsciente. E esse lirismo, ele é capaz de criar frases, ou seja, ele é capaz de criar, o poeta, quando ele está imbuído dessa sensação e dessa comoção poética, ele é capaz de criar frases que são versos inteiros. Ou seja, quando você está numa comoção lírica, que você fala uma frase, essa frase é um verso inteiro. E você não precisa medir sílaba, né, para que isso seja um verso, né? Observem a oposição que o Mário constrói entre o lirismo e a métrica, ou seja, entre a expressão sincera, subjetiva do sujeito e a metrificação tradicional. Entroncamento é sueto para os condenados da prisão alexandrina, tá? Rindo da métrica, né? Há, porém, raro exemplo dele neste livro, Uso de Cachimbo.
Ou seja, não tem o verso alexandrino, mas ele vai usar o entrocamento do verso alexandrino, não tem, mas de vez em quando tem também. Tem também. Mas o importante aqui é vocês perceberem que o verso, para ser um verso, ele tem que ser a expressão dessa comoção subjetiva do poeta e não necessariamente caber lá naquele número de sílabas. A inspiração, o lirismo, é fugaz, violenta. Qualquer empecilho a perturba e mesmo emudece. Arte, que somada ao lirismo da poesia, não consiste em prejudicar a doida carreira do estado lírico para avisá-lo das pedras e cercas de arame do caminho. Então, veja, a gente tem de um lado o lirismo, a inspiração, e de outro lado a gente tem a arte. Arte mais lirismo é igual a poesia. Então, a primeira afirmação teórica aqui. Arte mais lirismo é igual a poesia, né? Só que a arte, ela não consiste em você prejudicar a carreira doida do estado lírico. A arte não significa você interromper esse estado de comoção, né? A arte consiste em mondar mais tarde o poema de repetições fastientas, de sentimentalidades românticas, de pormenores inúteis ou inexpressivos. Ou seja, se a gente fosse pensar aqui nessa teoria da criação artística do Mário, como é que isso acontece? O poeta vai, ele tem esse estado de comoção, ele coloca no papel ali suas palavras, só que isso ainda não é poesia. Isso é o registro do estado lírico, da comoção, da inspiração do poeta. Isso é uma coisa fugaz que passa num instante. O poeta é tomado por isso e aquilo passa num instante. Mas esse resultado inicial não é poesia ainda. Esse resultado inicial é só o registro da comoção do poeta. Para que seja poesia, ou seja, para que aquilo tenha um interesse geral, o que ele tem que fazer? Ele tem que depois sentar a bunda na cadeira e ele tem que trabalhar aquele texto. Ele tem que fazer o quê? Ele tem que tirar a repetição fastienta, ele tem que tirar a sentimentalidade romântica, ele tem que tirar pormenor inútil, inexpressivo, ele tem que polir o poema. Ou seja, de um lado é a expressão do lirismo, mas do outro lado também é o polimento do poema. Lembrando que o Mário aqui, ele está se insurgindo contra quem e contra o quê? Ele está se insurgindo contra a poesia parnasiana, para a qual a poesia consiste simplesmente no quê? No trabalho de burilar o verso, de ficar lá encontrando a melhor palavra. Ou seja, o Mário está acrescentando, está trazendo de volta esse elemento do lirismo para essa teoria da poesia dele. Que a arte não seja, porém, a arte nesse sentido, de mondar mais tarde o poema. Que a arte não seja, porém, limpar versos de exageros coloridos. Ou seja, isso não significa educar, deixar o verso comedido. A arte não significa isso, não significa tirar o verso do exagero. Porque o exagero, ele é o símbolo sempre novo da vida como sonho. Por ele, vida e sonho se irmanam. E consciente não é defeito, mas meio legítimo de expressão. Isso aqui é um trecho importantíssimo para a gente entender como que essa concepção poética do Mário, já aqui, nesse primeiro momento, é muito amadurecida. Né? Ou seja, tá, você tem essa comoção e depois você tem que ir lá e limpar aquilo e fazer tudo bonitinho. Mas veja, isso não significa que você tem que tirar os exageros do poema. O poema pode ser exagerado, porque o exagero para o Mário é o quê? É a união do sonho com a vida. É o elemento, é a união da vida cotidiana com os elementos mais imateriais, vamos dizer assim, da vida, né? E logo depois, o que ele faz? Ele dá um exemplo, né? Ele dá um exemplo do Shakespeare. Ele fala, os grandes mestres, né, têm exagero. Ele dá um exemplo do Shakespeare. O vento senta no ombro das tuas velas. Shakespeare. Homero já escrevera que a terra mugia debaixo dos pés de homens a cavalos. Ou seja, exageros na obra de grandes mestres. Ou seja, o exagero é um meio legítimo de expressão, né? Desde que ele seja consciente. Desde que o poeta saiba do que ele está fazendo, ok? E isso é uma coisa que o Mário vai exigir constantemente ao poeta e à poesia. Não acho graça nenhuma nisso da gente submeter comoções a um leito de procusto para que obtenham, em ritmo convencional, número convencional de sílabas. Ou seja, ele vai voltar para o negócio da métrica. Ele está discutindo ainda o negócio da métrica. Ou seja,
não tem motivo, não tem graça nenhuma a gente tentar pegar a comoção lírica, e tentar colocar ela dentro de um verso tradicional, de 5, de 10, de 8, de 9, de 12 sílabas, ok? Já no primeiro livro, usei indiferentemente, sem obrigação de retorno periódico, os diversos metros pares. Ou seja, ele usava os metros de números pares, né? 2, 4, 8, 10, 12. Agora liberto-me também desse preconceito. Já agora nem isso eu vou me preocupar. Ou seja, esse é um livro de verso livre. Esse aqui é a defesa do margem do verso livre. Adquiro outros, razão para que me insultem, mas não desdenho baloiços dançarinos de redondilhas e decassílabos. Ou seja, vejam que a postura do Mário é muito equilibrada aqui, porque é uma defesa do verso livre, mas não é aquela defesa do verso livre como um futurista faria de então nós vamos proibir a métrica tradicional. Ele não quer proibir a métrica tradicional. Ele não quer proibir a métrica tradicional, ele não quer destruir o passado. Ele quer poder usar o verso livre, mas ele quer poder usar o verso livre e também quer poder usar o decassílabo e a redondilha. Acontece a comoção caber neles, ou seja, eles podem também ser meios legítimos de expressão dessa comoção lírica, que é o objetivo final do poema. Entram, pois, às vezes, no cabaré rítmico dos meus versos. Nesta questão de metros, não sou aliado, sou como a Argentina, enriqueço-me. Ou seja, ele não tem um lado, né? Está brincando aqui com a guerra, com a Primeira Guerra, ele não tem um lado. Minhas reivindicações, liberdade. Uso dela, não abuso. Sei embridá-la nas minhas verdades filosóficas e religiosas. Porque verdades filosóficas e religiosas não são convencionais como a arte, são verdades. Tanto não abuso. Não pretendo obrigar ninguém a seguir-me, costumo andar sozinho. Veja, ele não está. A postura do Mário é tão aberta e tão flexível que ele não quer formar escola nenhuma aqui. Ele não está falando que que isso é uma verdade como a religião, como a natureza, como a filosofia. Não. Isso daqui é uma convenção que eu estou tentando criar aqui para ver se eu consigo expressar essas comoções que eu quero expressar. De volta à questão da métrica tradicional, né? Virgílio e Homero não usaram rimas. Virgílio e Homero têm assonâncias admiráveis. Ou seja, vejam que é o passadismo dele. Ele está tentando, e ele vai fazer isso constantemente, apresentar uma nova teoria da arte, mas essa apresentação da nova teoria da arte passa por um referendo do passado. O passado tem que referendar essa nova teoria da arte. A língua brasileira é das mais ricas e sonoras. Aqui vocês já vejam que entra o elemento brasileiro, né? Ele não fala o português, ele fala a língua brasileira. É das mais ricas e sonoras e possui o admirabilíssimo ão. Depois ele volta. Lirismo, estado efetivo sublime, vizinho da sublime loucura. Preocupação de métrica e de rima prejudica a naturalidade livre do lirismo objetivado. Por isso, poetas sinceros confessam nunca ter escrito seus melhores versos. Rostam, por exemplo. E entre nós, mais ou menos, o senhor Amadeu Amaral. Tenho a felicidade de escrever os meus melhores versos, aqui é a ironia do Mário, né? Ou seja, os poetas sinceros não confessam, ele acabou de confessar, ou ele está mentindo antes, ou ele não é um poeta sincero. Ele volta de novo para a questão do lirismo, né? Dom lirismo, ao desembarque. E vejam a linguagem psicanalítica dele aqui, né? Dom lirismo, ao desembarcar do Eldorado do inconsciente, no cais da terra do consciente, é inspecionado pela visita médica, a inteligência, que o amplia dos macaquinhos, que o alimpa dos macaquinhos e de toda e qualquer doença que possa espalhar confusão, obscuridade na terrinha progressista. Dom lirismo sofre mais uma visita alfandegária, descoberta por Freud, ele está lendo Freud, que a denominou censura. Sou contrabandista e contrário à lei da vacina obrigatória, que, enfim, nesse momento aqui significa um movimento de revolta popular, né? Vejam que essa ideia da comoção lírica é mesmo a expressão do inconsciente, ele quer expressar o inconsciente. Isso daqui é importantíssimo para a vanguarda. Isso aqui é a vanguarda europeia, que quer encontrar formas de expressar, né? Eu falei no finalzinho da aula, da primeira parte da nossa conversa, de encontrar formas de expressar o inconsciente, a psicanálise, a física moderna, que descobriu que a física do Newton não está tão certa assim, não funciona tão bem assim em todos os casos, né?
parece que sou todo instinto, né? Ou seja, que ele é toda essa coisa da comoção, do lirismo e tal. Não é verdade. Há no meu livro, e não me desagrada, tendência pronunciadamente intelectualista. O que é você? Consigo passar minha seda sem pagar direitos. Ou seja, eu consigo ser um intelectualista sem ser um pedante. Mas é psicologicamente impossível livrar-me das injeções dos tônicos. A gramática apareceu depois de organizadas as línguas. Acontece que meu inconsciente não sabe da existência de gramáticas nem de línguas organizadas. E como o Dom Lirismo é contrabandista, ou seja, a gramática, a organização racional é o desvairismo, né, gente? Esse é o desvairismo. O desvairismo é essa expressão lírica direta, mais imediata. E é isso que ele quer captar. Por isso que o livro é impressionista, porque ele quer captar a comoção do momento. Ele quer captar o momento, ele quer captar essa comoção do momento. Por isso que o livro é impressionista, assim como Monet queria captar a forma exata como o vento está batendo no véu de uma senhora, como a gente viu na última aula. Outro aspecto aqui, que é o espelhamento do primeiro, né? Belo da arte, arbitrário, convencional, transitório, questão de moda. Belo da natureza, imutável, objetivo, natural, tem a eternidade que a natureza tiver. Ou seja, a arte não é, veja, isso aqui é outro lugar comum, né, dos parnasianos, dos poetas imediatamente anteriores. A arte não tem uma pretensão de universalidade, ela não tem a pretensão de expressar o homem, a verdade, a moral. Ela é transitória. A beleza na arte ela é transitória. Hoje ela é de um jeito, outro dia ela é de outro. Isso é profundamente moderno, né, gente? Isso é profundamente moderno. A arte não consegue reproduzir a natureza, nem este é seu fim. Ou seja, a arte ela não consegue reproduzir de forma imediata a natureza, nem é isso que ela quer. Todos os grandes artistas, ora conscientes, o Rafael das Madonas, o Rodin do Balzac, o Beethoven da Pastoral, Machado de Assis do Brás Cubas, ora inconscientemente, a grande maioria, foram deformadores da natureza. Ou seja, os grandes artistas, eles são deformadores, eles deformam a natureza. De onde infiro que o belo será tanto mais artístico, tanto mais subjetivo, quanto mais se afastar do belo natural. Ou seja, quanto mais o poeta conseguir, o criador artístico conseguir imprimir a sua subjetividade e deformar o mundo natural de acordo com a sua subjetividade e com a sua visão específica do mundo, quanto mais ele conseguir fizer isso, mais ele vai se afastar do belo da natureza e se aproximar do belo da arte. Outros infiram o que quiserem, pouco me importa. Nossos sentidos são frágeis. A percepção das coisas exteriores é fraca, prejudicada por mil véus provenientes das nossas taras físicas e morais. Doenças, preconceitos, indisposição, antipatia, ignorância, hereditariedade, circunstâncias de tempo, de lugar, etc. Só idealmente podemos conceber os objetos como os atos em sua inteireza bela ou feia, porque a nossa percepção é muito frágil, né? A arte que, mesmo tirando os seus temas do mundo objetivo, desenvolve-se em comparações afastadas, exageradas, sem exatidão aparente, ou indica os objetos como um universal, sem delimitação qualificativa nenhuma, tem o poder de nos conduzir a essa idealização livre, musical. Ou seja, a arte, quando ela deforma a natureza, ela nos apresenta um mundo de acordo com aquilo que o homem está idealizando. Ela apresenta um mundo ideal, ela não apresenta o mundo como ele é, ela apresenta um mundo deformado, um mundo fantasioso, ela apresenta uma idealização. Essa idealização livre, subjetiva, permite criar todo um ambiente de realidades ideais, onde sentimentos, seres e coisas, belezas e defeitos, se apresentam na sua plenitude heróica, que ultrapassa a defeituosa percepção dos sentidos. Ou seja, a arte é capaz de vencer essa fragilidade dos sentidos, porque ela apresenta todos os elementos, os baixos e os altos, os pequenos e os grandes, ela apresenta todos os elementos, a beleza e a feiura, tudo isso, ela apresenta como uma idealização livre, né? Ela apresenta na sua plenitude heróica. Ela não apresenta de acordo com as nossas ela não apresenta de acordo com as fragilidades da nossa percepção, né?
Não sei que futurismo pode existir em quem compra mais. Alguém está rindo de novo, né? Ou seja, um trecho sério, bem estruturado, tem que pensar, tem que ler várias vezes para entender, e ele vem. Não sei que futurismo pode existir em quem quase perfilha a concepção estética de Fichte, que é um teórico alemão do idealismo, né? Fujamos da natureza. Só assim a arte não se ressentirá da ridícula fraqueza da fotografia colorida, né? Veja, aqui, gente, ele está respondendo, parece que é uma coisa meio boba, mas ele está respondendo, por exemplo, aquela conversa sobre o que eu falei para vocês na aula passada sobre a Tarsila. Ou seja, a Tarsila, vou voltar aqui para mostrar a imagem para vocês, a Tarsila não, a Anitta, é criticada pelo Monteiro Lobato, em 1917, por exemplo, que ela pinta esse homem amarelo. Ou seja, ela pinta um sujeito que não tem nenhuma pretensão de representar. Ela não tem a pretensão de representar esse sujeito. Né? Não tem essa pretensão de fazer isso. Ela representa uma árvore que não é uma árvore. O que o Mário está falando para a gente é exatamente isso que é arte. O que o Mário está falando é o Monteiro Lobato está errado. O Monteiro Lobato está exigindo da arte uma coisa que ela não tem que dar. E é bom que ela não tenha que dar, porque quando ela não dá para a gente uma representação fidedigna da realidade, ela apresenta essas deformações maravilhosas que fazem com que a gente vença a fragilidade dos nossos próprios sentidos. É isso que ele está falando, né? Tem uma anedota engraçada de uma exposição, se não me engano, do Matisse. Veja, agora é anedota, né, gente? Assim, só para vocês entenderem, é anedota. O Matisse faz uma exposição e aí tinha um quadro lá que ele pintou uma pessoa verde, vamos dizer assim. Eu não lembro exatamente que quadro é, então, mas ele pinta uma pessoa, igual a Tarsila está fazendo aqui, de uma poderia ser um quadro da Tarsila, da Anitta aqui, né? Ele pinta uma pessoa com uma cor que não é de pessoa, e aí ele está lá na exposição e tem um cara vendo o quadro, e está rindo do quadro, fazendo gozação do quadro, e aí o cara fala assim, olha, ó, o cara não sabe que ele é o Matisse, né? Olha aqui, que coisa louca, o cara, essa mulher verde. Aí o Matisse ri, vira para ele e fala assim, ó, ainda bem que é um quadro, não é uma mulher, ué. Se for mulher tivesse verde de verdade, realmente era um problema. Como é um quadro, você não tem problema nenhum, né? Ou seja, isso que o Mário está falando é uma resposta, gente, a um debate que está acontecendo na década de 10 e 20 no mundo de forma geral e no Brasil especificamente. Esse debate está acontecendo no mundo. O Mário está discutindo questões estéticas aqui que estão girando, vamos dizer assim, e também não só no âmbito da literatura ou da pintura, como também no âmbito de todas as artes, né? Vejam como que ele pega todas mesmo. Ele fala, olha, é a pintura do Rafael, a escultura do Rodin, a música do Beethoven, a literatura do Machado, né? Ele tá elaborando um discurso verdadeiramente teórico sobre a criação artística. Bom, agora, esse é o terceiro elemento teórico, o último que eu vou mostrar para vocês, talvez um pouco mais complicado. Eu espero que esses aqui que a gente tenha visto ajudem vocês a entender esse terceiro, que é talvez o mais elaboradozinho, porque exige um conhecimento musical. Você construir teorias engenhosas, quer ver? Mais uma vez, né? Ele vai apresentar isso aqui como uma tentativa de construir uma teoria engenhosa. Ele não leva a sério. Leva a sério. A poética está muito mais atrasada que a música. A música, abandonou, talvez mesmo antes do século VIII, o regime da melodia, quando muito oitavada, para enriquecer-se com os infinitos recursos da harmonia. Ou seja, em música, acho que todos vocês devem saber, mas eu vou explicar mesmo assim. Em música, a melodia é o sequenciamento horizontal dos sons, né? Ou seja, eu toco dó, mi, sol. Eu toco as notas uma depois da outra, né? E aí eu vou construindo melodias com o som numa linha horizontal. Outra coisa é se eu pego essas mesmas notas, dó, mi, sol, qualquer outra nota, e eu toco elas simultaneamente. Ou seja, eu não toco uma depois da outra, eu toco as três ao mesmo tempo. Ou seja, eu faço um acorde. Mas no momento que eu faço um acorde, eu estou criando uma harmonia. Existem regras na teoria musical para você construir acordes, formas dos acordes funcionarem, vamos dizer assim, né? Você tem, então, esses dois elementos na música.
A poética, com rara exceção, até meados do século XIX francês, foi essencialmente melódica. Ou seja, a poesia, a poética, ela usa a melodia, não a harmonia. Agora ele vai explicar. Chamo de verso melódico o mesmo que melodia musical. O que é melodia musical e verso melódico? Arabesco horizontal de vozes, sons consecutivas, contendo pensamento inteligível. É claro que na música não há pensamento inteligível, mas na poesia há um pensamento inteligível, né? Uma frase. Ora, se em vez de unicamente usar versos melódicos horizontais, exemplo, estou dando um exemplo de verso melódico. Benezarete, a divina, a pálida Cirneia, comparece ante a austera e rígida assembleia do Areópago Supremo. Veja, os sons vão se... Os sons vão se sequenciando horizontalmente no espaço. Se ao invés de fazer isso, fizermos que se sigam palavras sem ligação imediata entre si, essas palavras, pelo fato mesmo de não se seguirem intelectual, gramaticalmente, se sobrepõem umas às outras para a nossa sensação, formando não mais melodias, mas harmonias. Ou seja, se ao invés da gente usar as palavras assim, para a gente falar uma palavra, depois outra que não tem uma relação imediata com essa, e depois outra que não tem relação imediata com as outras duas, ou seja, se a gente quebrar a ordem gramatical, a gente vai conseguir criar harmonia. Explico melhor. Harmonia é combinação de sons simultâneos. Exemplo: arroubos, lutas, seta, cantigas, povoar. Estas palavras não se ligam, não formam enumeração, ele não está enumerando coisas, né? Cada uma é uma frase, período elíptico, reduzido ao mínimo telegráfico. Se pronuncia o arroubos, como não faz parte de frase melódica, a palavra chama a atenção para seu insulamento e fica vibrando, a palavra fica vibrando sozinha, à espera de uma frase que lhe faça adquirir significado e que não vem. Você não completa o significado. Lutas não dá conclusão alguma a roubos. E nas mesmas condições, não fazendo esquecer a primeira palavra, fica vibrando com ela. As outras vozes fazem o mesmo. Assim, em vez de melodia, frase gramatical, temos a acorde arpejado, a harmonia, o verso harmônico. Mas, se em vez de usar só palavras soltas, uso frases soltas, mesma sensação de superposição, não já de palavras, notas, mas de frases, melodias. Portanto, polifonia poética. Ou seja, se ao invés de eu fazer isso daqui com palavras, eu faço com frases, eu não tenho mais simplesmente uma harmonia, eu tenho a polifonia. A polifonia que é aquele recurso da música, eu não sei se você sabe, mas você faz uma composição polifônica quando você tem uma melodia, depois aí você toca a melodia, aí você começa a tocar ela de novo. Só que na hora que você começa a tocar ela de novo, você toca ela junto com outra. Você toca duas melodias ao mesmo tempo. E na hora que você começa a repetir pela terceira vez, a primeira e a segunda, você toca uma terceira melodia. Ou seja, você vai sobrepondo melodias. É como se fossem acordes de melodias. Assim, em Paulicéia Desvairada, usam-se o verso melódico. Ou seja, ele usa o verso melódico. São Paulo, e dá um exemplo. São Paulo é um palco de bailados russos. O verso harmônico, a cansalha, a bolsa, as jogatinas, e a polifonia poética, um e às vezes dois e mesmo mais versos consecutivos. A engrenagem trépida, a Bruna Neva. Que tal? Não se esqueça, porém, que outro virá destruir tudo isso que construir. Para juntar a teoria. Aí ele vai acrescentar algumas coisas aqui, né? Primeiro, os gênios do passado conseguiram dar maior interesse ao verso melódico, não só criando o mais belo, como fazendo o mais variado, mais comotivo, mais imprevisto. Alguns mesmo conseguiram formar harmonias, por vezes ricas. Mais uma vez, né, gente, esse é o passadista do Mário. Ele está propondo uma teoria nova do verso, mas essa teoria nova do verso que ele está propondo, ele está balizando ela lá nos mestres do passado. Essas harmonias dos mestres, na verdade, são inconscientes e esporádicas.
Provo consciência. Vitor Hugo, muitas vezes harmônica, a poesia do Vitor Hugo, muitas vezes harmônica, exclamou depois de ouvir o quarteto de Rigoletto: façam que possa combinar simultaneamente várias frases e verão de que sou capaz. Ou seja, se combinar simultaneamente várias frases, é isso que ele está chamando aqui de polifonia, né? Encontro anedota em Gale, estética musical. Se não é vero, enfim, aqui, de novo, né, a anedota está num estética musical, está citando a referência de onde ele tirou isso, a erudição do Mário. E aqui aquela expressão italiana, né, se não é verdade, pelo menos está bem contado, né? Segundo, há certas figuras de retórica em que podemos ver embrião de harmonia oral, como na lição das sinfonias de Pitágoras encontramos germe de harmonia musical. Ou seja, na retórica a gente já pode encontrar um pouco de harmonia. Antítese, genuína dissonância. Dissonância aqui, gente, ele está retomando a dissonância da música, a dissonância musical, né? Os acordes eles podem ser assonantes ou dissonantes. Você quer acordes segundo a teoria da música tradicional, você quer acordes assonantes, não dissonantes. Você quer criar enfim, vejam aqui como que o Mário está imbricando mais uma vez a teoria da música, né? Você quer criar uma dissonância, uma tensão harmônica para depois resolvê-la de novo. A música moderna é exatamente você não resolve a dissonância, né? Enfim. E se tão apreciada é justo porque poetas como músicos sempre sentiram o grande encanto da dissonância, de que fala Migot, né? É, e vejam que ele tá tentando fundamentar o que ele está falando, buscando nos mestres do passado os elementos que consolidam isso que ele está falando, né? Comentário à frase de Hugo. Essa frase aqui, façam que possa combinar simultaneamente várias frases e verão de que sou capaz. A harmonia oral não se realiza como a musical, nos sentidos, porque palavras não se fundem como sons, antes baralham-se, tornam-se incompreensíveis. A realização da harmonia poética efetua-se na inteligência. A compreensão das artes do tempo nunca é imediata, mas mediata, né? Ou seja, a música ela opera de uma forma diferente da poesia. Ou seja, na música os sons realmente são simultâneos. Na música, quando o pianista toca as notas, ele toca realmente aquelas notas ao mesmo tempo. E a nossa sensação é imediata de simultaneidade. No caso das artes do tempo, e não nas artes do espaço, está retomando de novo aquela concepção clássica do Lessing, das artes do tempo, do espaço. Está retomando, gente, a erudição do Mário. Ou seja, essa realização harmônica, essa compreensão da harmonia, ela não vai ser imediata como na música, ela vai ter que ser mediada por alguma coisa. Na arte do tempo, coordenamos atos de memória consecutivos que assimilamos num todo final. Este todo, resultante de estados de consciência sucessivos, dá a compreensão final, completa da música, poesia, dança terminada. Vitor Hugo errou querendo realizar objetivamente o que se realiza subjetivamente dentro de nós. Ou seja, Vitor Hugo queria realizar realmente uma harmonia. E vejam como que quando ele está elaborando, olha, ele chama mesmo a atenção para o aspecto gramatical, ou seja, esse processo ele não vai se dar no corpo do texto, ele vai se dar por meio do processo de leitura que quebra a expectativa gramatical, que quebra o sentido. Porque esse é o elemento da poesia. O elemento da poesia é o sentido, o sentido da frase que está escrita, né? E não simplesmente o som da música, né? Os psicólogos não admitirão a teoria. E responder-lhes com o só quem ama de Bilac, né? O só quem ama quem entende, vamos dizer assim, ou com os versos de Heine, de que Bilac tirou o só quem ama, mais uma vez, né, gente? A erudição do Mário. Ele retoma o Bilac, aí quando pensa que não, ele fala, não, mas aqui, ó, o Bilac tirou do Heinrich Heine, conhece esse poeta alemão. Veja, o prefácio é banhado em erudição, né? Que é um pouco a visão contrária daquilo que a gente entende por vanguarda. A vanguarda não é exatamente essa identificação com a erudição, e para o Mário é, né?
Entretanto, se você já teve, por acaso, na vida, um acontecimento forte, imprevisto, já teve, naturalmente, recorde-se do tumulto desordenado das muitas ideias que, nesse momento, lhe tumultuaram no cérebro. Veja psicologia. Agora ele vai psicologizar o verso harmônico, ou seja, como que o verso harmônico pode funcionar como forma legítima de expressão do lirismo, da comoção lírica que surge. Ou seja, quando nós acontece alguma coisa importante, as ideias que nós temos, elas estão desordenadas, elas não estão conectadas, né? Essas ideias, reduzidas ao mínimo telegráfico da palavra, não se continuavam, porque não faziam parte de frase alguma, não tinham resposta, solução, continuidade, assim como no verso harmônico. Vibravam, ressoavam, amontoavam-se, sobrepunham-se, sem ligação, sem concordância aparente, embora nascidas do mesmo acontecimento. Formavam, pela sucessão rapidíssima, verdadeiras simultaneidades, verdadeiras harmonias, acompanhando a melodia enérgica e larga do acontecimento. Veja, aqui a metáfora é bem ousada, né? Assim, ele está psicologizando um acontecimento que é de ordem que é de ordem poética. Ele está mostrando que, olha, esse verso melódico, isso acontece quando acontece alguma coisa, isso é um fato da nossa psicologia. Isso aqui não é uma invenção aleatória minha, isso é um fato da nossa psicologia. Bilac, Tarde, é muitas vezes tentativa de harmonia poética. Esse é um livro do Bilac, né, chamado Tarde. Um livro muito bonito, inclusive. Daí, em parte, ao menos, o estilo novo do livro. Descobriu para a língua brasileira a harmonia poética, antes dele empregada pelos raramente. Ou seja, o Bilac já usa a harmonia e antes dele ela era usada, raramente, mas era usada. E ele dá o exemplo desse poema canônico do Gonçalves Dias, que é na cena da luta do Ijuca Pirama. Né? O defeito de Bilac foi não metodizar o invento, tirar dele todas as consequências. Explica-se historicamente seu defeito. Tarde é um apogeu. As decadências não vêm depois dos apogeus. O apogeu já é a decadência. Ou seja, a questão é que o Bilac não é criativo, porque isso daqui é o máximo a que o Bilac chega. Né? O apogeu já é a decadência, porque sendo estagnação, não pode conter em si um progresso, uma evolução ascensional. Bilac representa uma fase destrutiva da poesia, porque toda perfeição em arte significa destruição. Ela não é criativa, ela não é capaz de criar. Imagina o seu susto, leitor, lendo isto. Não tenho palavra para explicar. Estude se quiser. O nosso primitivismo representa uma nova fase construtiva. A nós compete esquematizar, metodizar as lições do passado. Ou seja, o primitivismo aqui, né, essa expressão do subconsciente, parará, a gente tem que esquematizar, a gente tem que metodizar essas coisas que no passado já eram utilizadas de uma forma ou de outra. Volto ao poeta. Ele fez como os criadores do órgão medieval. Aceitou harmonias de quartas e de quintas, desprezando terceiras, sextas, todos os demais intervalos. O número das suas harmonias é muito restrito, do Bilac. Assim, aí ele cita um verso. O ar e o chão, a fauna e a flora, a erva e o pássaro, a pedra e o tronco, os ninhos e a era, a água e o réptil, a folha e o inseto, a flor e a fera. Esse verso dá a impressão de uma longa, monótona série de quintas medievais, né? Música medieval, fastidiosa, excessiva, inútil, incapaz de sugestionar o ouvinte e dar-lhe a sensação do crepúsculo na mata, né? Que é o que o verso representa, o pôr do sol no mato, né? Ele não consegue fazer isso, porque ele usa porque essa composição melódica dele é monótona, vamos dizer assim, né? Bom, então, aqui a gente viu como é que o Mário recebe, como que ele trata esse negócio da vanguarda, mas ainda falta a gente discutir a questão da nacionalidade. Ou seja, ok,
Isso que nós discutimos é a vanguarda. E como que a nacionalidade vai se encaixar nisso daqui? Então, vamos entender como é que isso acontece, né? Então, o aspecto geral aqui do Mário, né? Ele quer essa poesia subjetivista, marcada pela tentativa de expressar a interioridade representada em seus próprios termos, ou seja, a interioridade, a subjetividade, ela não tem que se adequar, né, às formas tradicionais, as formas é que tem que se adequar à expressão da subjetividade. Formas livres que reproduzam os estados de espírito da subjetividade na própria técnica poética, como o verso harmônico. E a nação, então, a nacionalidade, o Brasil, vai aparecer identificada com o estado de espírito da própria subjetividade, né? E aqui é um movimento muito interessante que o Mário vai fazer. A nação, é ela se identifica com a própria natureza dessa subjetividade que está se expressando. Então, dessa mesma forma, como o Mário está pedindo essa expressão livre da subjetividade, ele vai pedir também uma expressão livre da nação, né? Existe essa identificação. Por isso, essa concepção do Mário inicial de nação, essa concepção vai mudar ao longo do tempo. Vocês vão ver como que no Macunaíma já é um pouco diferente e como que no final da vida é muito diferente. Mas aqui nesse primeiro momento, existe uma concepção muito subjetivista de nacionalidade e de nação. Muito subjetivista, né? Muito identitária. Isso significa que essa é uma concepção que coloca um pouco de lado os elementos sociais, propriamente, né? Por outro lado, há uma busca contumaz de Mário, e essa busca é constante dele, principalmente nos anos seguintes, nos livros seguintes, né? O Mário publica, então, o prefácio no Paulicéia Desvairada, depois ele publica, em 28, ele publica o Clã do Jabuti, ele publica um antes, que eu não esqueci o título exatamente, e logo depois ele publica o Remate de Males, que, enfim, que é talvez o seu livro mais bem acabado, talvez. Assim. Mas, enfim, nesses livros todos, principalmente a partir do Clã do Jabuti para o Remate de Males, e no Remate de Males isso é muito evidente, o Mário vai ter uma busca evidente pelas formas populares de poesia, né? Pelas formas tradicionais de expressão poética, para tentar encontrar essa forma de expressar a nacionalidade. Ele vai fazer pesquisa folclórica. Vai fazer pesquisa folclórica, música popular, música folclórica, poesia folclórica, tradições populares de poesia, e ele vai tentar construir uma poesia que se adequa a essas formas. Então vejam mais uma vez aqui uma dualidade, né? Ou seja, o Mário ele é ao mesmo tempo esse poeta profundamente moderno, interessado nessas teorias poéticas, artísticas, as mais variadas e extremamente engenhosas e extremamente imbuídas de um espírito moderno e modernista, mas ao mesmo tempo ele está indo lá para o interior de não sei aonde para buscar as tradições poéticas, para tentar usar essa tradição poética na sua poesia para poder exprimir a nação e a nacionalidade. Né? Então, essa é uma primeira dualidade, uma primeira oposição cheia de consequências, obviamente, no trabalho do Mário, né? E o gosto da poesia do Mário, vamos dizer assim, o sabor da poesia do Mário, ela vem desses dois elementos consubstanciados, né? A forma livre moderna e a forma tradicional, via de regra, de ascendência popular. Em alguns casos, não, em alguns casos, ascendência erudita mesmo. Mas, na grande maioria dos casos, de extração popular, né? E dessa conjunção, dessa confluência é que vem esses elementos, né? Eu trouxe aqui um trechinho do Rosenfeld, num artigo muito interessante, quando ele vai falar, em que ele vai estabelecer essa relação entre essa subjetividade, vamos dizer assim, lírica e expressiva, e ao mesmo tempo a nacionalidade, né? Já foi sugerido que a criação do seu idioma, né, a busca do Mário por uma língua brasileira, não é mera decorrência do seu nacionalismo. Ou seja, a busca do Mário por uma língua brasileira não é simplesmente uma busca nacional. Ela se liga ao problema mais íntimo da descoberta da própria identidade através da procura da identidade nacional.
Esse é o jogo do Mário, ou seja, quando ele está procurando, quando ele está atrás do Brasil, ele está atrás de si mesmo. O Brasil é uma espécie de símbolo na poesia do Mário para ele mesmo. E o país está inscrito na própria subjetividade. O país ele se expressa por meio dessa própria subjetividade lírica. Ambas as coisas, aliás, são interdependentes. Servem a este fim trabalhos admiráveis, como sobre o Barroco Nacional de Aleijadinho e do Padre Jesuíno do Monte Carmelo, que desempenham um papel semelhante ao da descoberta e exaltação do gótico germânico por Herder e pelo jovem Goethe, que a gente conversou lá na primeira aula, quando eu estava falando para vocês do problema antigo, né, como que esse problema da nacionalidade é antigo, e a redescoberta do Herder e do jovem Goethe na Alemanha no final do século, meio, final do século XIX, XVIII, do gótico germânico. Então, essa busca do Mário, né, pelo país e pelas tradições populares, em alguma forma, essa busca por uma expressão poética, lírica e subjetiva, uma busca dele próprio, né? E agora a gente vai, para finalizar a discussão, eu queria ler alguns poemas, assim, até mesmo para a gente exemplificar as coisas, né? Primeiro, esse poema da Paulicéia Desvairada, né? Que é um poema famosíssimo, um poema muito bonito. Eu vou ler o poema e a gente vai fazer uns comentários, né? Sentimentos em mim do asperamente dos homens das primeiras eras, as primaveras do sarcasmo intermitentemente no meu coração arlequinal, intermitentemente. Outras vezes é um doente, um frio na minha alma doente, como um longo som redondo, cantabona, cantabona, de Loron, sou um tupi tangendo um alaúde. Bom, primeiro elementos tópicos, né? Bom, a figura do trovador, quando a gente fala o trovador, a gente se remete àquela poesia trovadoresca, provençal, né? Na tradição portuguesa a gente tem as cantigas e tal, a gente tem uma tradição muito forte na poesia portuguesa das cantigas, da poesia trovadoresca, né? Que está lá no surgimento, no nascimento da lírica na modernidade, né? Bom, e aí no último verso, eu quero vir para o último verso, sou um tupi tangendo um alaúde, vocês podem ver aqui essa oposição, né? O tupi é o índio da terra, só que ele está tocando um alaúde, que é um instrumento de origem europeia, símbolo de cultura e de civilização. O alaúde é um dos instrumentos que acompanham o trovador. O trovador é o tocador de alaúde, né? Então, essa primeira identificação, né? Ou seja, essa identificação que é uma identificação problemática. Ele é um tupi que está tocando um alaúde. O que ele é exatamente? O que ele é? Porque essas duas referências, elas não batem bem. O tupi não toca alaúde. Quem toca alaúde não é tupi. O brasileiro é, então, essa identificação entre uma cultura primitiva e elementos de civilização. Então, essa poesia dele é uma manifestação de uma cultura primitiva junto com elementos de civilização. Ou, dizendo de outra forma, dizendo a mesma coisa, mas nunca é a mesma coisa, né? Ele é, então, o Brasil é, e a poesia dele, ele mesmo, então, é a civilização tomando para si o primitivismo de novo, né? Mas vamos voltar para o começo, né? Sentimentos em mim do asperamente. Observem como é que ele quebra, né? Ao invés de falar sentimentos ásperos que eu tenho em mim, eu tenho sentimentos ásperos, né? Ele opta pela forma adverbial, né? E isso não faz sentido gramatical. Estava vendo lá o Mário falando que ele não admite gramática. Isso aqui, do ponto de vista gramatical, não faz sentido. Sentimentos em mim do asperamente, asperamente precisa de um verbo, o verbo não vem. Asperamente, dos homens das primeiras eras, o primitivismo dele, né? As primaveras do sarcasmo, intermitentemente no meu coração arlequinal, intermitentemente. Observem que o poema é marcado por muita assonância, né? Primeiras eras, primaveras, intermitentemente, depois a repetição, intermitentemente, doente, na minha alma doente, né? O som redondo de Loron, né? O poema é marcado por uma musicalidade muito evidente, né? E ele está expressando aqui, ele está colocando na ordem do dia
exatamente essa confluência, essa mistura desse sujeito primitivo, desse sentimento de primitivismo que surge dentro dele, né? Mas ele surge intermitentemente. Esse sentimento é intermitente, ele não é perene. Intermitente significa que ele tem no momento, no outro não tem, né? Ele é intermitente. No meu coração arlequinal, né? Arlequinal aqui é a figura do Arlequim do teatro popular italiano, né? Da comédia dell'arte italiana. Essa figura meio o palhaço, né? Outras vezes é um doente, um frio na minha alma. Ou seja, no momento ele está profundamente alegre, no outro momento ele está profundamente triste, né? Um frio na minha alma, como um longo som redondo, de novo, som redondo, né? Ele está fazendo aproximações que são absurdas, mas essa aproximação absurda é a ideia desse som, né? Desse som do alaúde, do violão, cantabona, loron. Esse loron seria uma expressão do violão só tocado assim, né? Só um tupi tangendo um alaúde, né? Ou seja, o que ele é? Ele é esse sentimento dos homens das primeiras eras, ou então ele é esse sujeito melancólico, mas esse sujeito melancólico, essa coisa arlequinal, ele é o arlequim, ele é o tupi, o alaúde, o que ele é, né? O poema expressa exatamente essa intermitência ou essa não identificação do Mário com um elemento finalizado, vamos dizer assim, né? Essa dificuldade dele para se definir. O que eu preciso que vocês entendam é que, ao mesmo tempo em que ele está tentando se definir, ele está tentando se definir a partir de símbolos da nacionalidade. Quando ele fala no tupi, quando ele fala no alaúde, quando ele fala no primitivismo, ele está tentando se definir como sujeito, mas essa definição dele como sujeito não é só a definição dele como sujeito. Essa definição como sujeito é também uma definição do próprio Brasil. Assim como esse sujeito que não sabe direito quem é, assim também o Brasil é uma entidade que culturalmente não sabe também o que é, que não é facilmente identificável, que não é facilmente rastreável. Porque a gente não consegue dizer o que é o Brasil colocando assim de forma crua, a gente não eu não sei o que é o Brasil. Eu tenho essas ideias aqui, que é essa mistura e tal, mas eu não consigo dar uma definição positiva, né? Bom, agora esse outro poema, que é um poema mais longo, e desse livro que é um livro que é o livro mais nacionalista do Mário, né, de poesia, que é publicado em 1928, que é um ano miraculoso do Mário, né? O ano de ouro do Mário. Ele publica o Clã do Jabuti, o Macunaíma, o ensaio sobre música brasileira e o ensaio sobre o Aleijadinho. Então, ele publica muita coisa. Publica um tantão de coisa, né? Coisas muito importantes para a obra dele. E nesse livro é o livro mais abertamente nacionalista, né? O livro em que ele vai tentar dizer o que é o Brasil, vai tentar encontrar o que é o Brasil. E esse poema, eu trouxe esse poema, primeiro porque eu acho ele muito bonito, segundo porque eu acho que esse poema coloca de forma muito evidente para a gente como que existe essa identificação profunda entre ele vai dizer isso, entre ele, entre a própria subjetividade que está se expressando e o país, né? O poema se chama O Poeta Come Amendoins, ele é dedicado ao Carlos Drummond de Andrade. Noites pesadas de cheiros e calores amontoados. Foi o sol que por todo o sítio imenso do Brasil andou marcando de moreno os brasileiros. Estou pensando nos tempos de antes de eu nascer. A noite era para descansar. As gargalhadas brancas dos mulatos. Silêncio. O imperador medita os seus versinhos. Os caramurus conspiram na sombra das mangueiras ovais. Só o murmurejo dos crendeus padres irmanava os homens de meu país. De uma feita, os canhamboras permaneceram que não tinham mais escravos. Por causa disso, muita Virgem do Rosário se perdeu. Porém, o desastre verdadeiro foi embonecar esta república temporã. A gente ainda não sabia se governar. Progredimos um tiquinho, que o progresso também é uma fatalidade. Será o que nosso Senhor quiser. Estou com desejos de desastres, com desejos do Amazonas e dos ventos muriçocas, se encostando na canjerana das batentes,
Tenho desejos de violas e solidões sem sentido. Tenho desejos de gemer e de morrer. Brasil, mastigado na gostosura quente do amendoim, falado na língua curumim de palavras incertas, num remeleixo melado, melancólico, saem lentas, frescas, trituradas pelos meus dentes bons, molham meus beiços que dão beijos alastrados e depois semitoam sem malícia as rezas bem-nascidas. Brasil amado, não porque seja minha pátria, pátria é o acaso de migrações e do pão nosso onde Deus der. Brasil que eu amo porque é o ritmo do meu braço aventuroso, o gosto dos meus cansaços, dos meus descansos, o balanço das minhas cantigas, amores e danças. Brasil que eu sou porque é a minha expressão muito engraçada, porque é o meu sentimento pachorrento, porque é o meu jeito de ganhar dinheiro, de comer e de dormir. Que o poema termina. Foi muito bonito. Vejam aqui como que você já tem um uso, vamos dizer assim, de um vocabulário indígena, né? Ou de termos de extração indígena que são usados um pouco com a intenção de ser um termo de extração indígena, né? De uma feita, os canhamboras perceberam que não tinha mais escravos. Por causa disso, muitas virgens do Rosário se perdeu, né? Ou seja, esses termos de ordem, os ventos muriçocas, né? Lá na floresta e tal, ele está usando curumim, né? Essa língua curumim, ele está usando os versos, ele está usando esses termos nitidamente para tentar se identificar com essa poesia que retoma esse vocabulário indígena e tal. Mas, bom, ele está tentando definir o Brasil e, ao mesmo tempo, se definir, né? Então, veja, noites pesadas de cheiros e calores amontoados. Então, essa é uma noite quente, né? Foi o sol que, por todo o sítio imenso do Brasil, andou marcando de morenos brasileiros. Vejam o tom mítico, né? Esse comecinho, ele tem um tom mítico. O sol, ele tá personificado aqui. O sol anda, né? Isso daqui é uma personificação. O sol é uma entidade mítica dessa civilização brasileira, tropical, né? O sol é que foi marcando os brasileiros de moreno. Estou pensando nos tempos de antes de eu nascer. Ou seja, mais uma vez, o tom mítico do poema, né? Ele quer pensar no passado, ele quer construir esse passado mítico dos brasileiros, né? A noite era para descansar. Já antes dele nascer, a noite era para descansar. As gargalhadas brancas dos mulatos. Silêncio, o imperador medita os seus versinhos. Ou seja, antes dele nascer, nesse mundo anterior e mítico que seria aqui o império, né? Em que cada coisa está no seu lugar, à noite para descansar, as gargalhadas brancas dos mulatos aqui, a miscigenação, se referindo ao processo de miscigenação, né? Ou seja, a gargalhada branca do mulato, tanto se referindo ao dente branco do mulato que ri, e essa oposição entre o dente branco e o mulato, que é moreno, né? E aí, silêncio, o imperador, ou seja, ele está evocando esse passado mítico, que não é o que ele está vivendo, ele está evocando esse passado mítico, né? Os caramurus conspiram na sombra das mangueiras ovais. Só o murmurejo dos crem-deus padres irmanava os homens de meu país. Ou seja, a reza, o crem-deus pai, tararã, irmana, faz com que os homens sejam uma irmandade, né? E aí, mais uma vez, ele está se referindo aqui a elementos míticos. Observem que a técnica aqui moderna, né? Isso aqui é uma técnica moderna, é um poema moderno. Ele está se referindo a um passado mítico, mas ele está se referindo ao passado mítico usando técnicas modernas de concepção poética, porque ele tá enumerando, evocando uma série de realidades, uma série de cenas que constroem na nossa cabeça essa imagem, que na nossa cabeça a gente junta como essa imagem desse passado mítico do Brasil, mas ele não está estabelecendo as relações entre essas coisas, ele não está usando os conectivos. Para brincar lá com o que a gente conversou sobre os impressionistas, ele não está fazendo a pincelada completa. É como se ele jogasse uma pincelada aqui, outra colar, e a gente, na nossa cabeça, tem que formar o Brasil.
A gente tem que formar o Brasil, esse Brasil mítico na nossa cabeça, né? Esse passado mítico na nossa cabeça. Porém, a que marca, né, o desastre verdadeiro foi embonecar essa república temporã, né? Ou seja, aqui esse discurso antirrepublicano, que na verdade era um discurso muito mais popular do que o próprio discurso republicano, né? Então, a peculiaridade brasileira, como muita coisa, é, a proclamação da República não é popular. A República não é popular, né? A República é uma transição política marcada fundamentalmente pela elite paulista, que toma o poder, literalmente, né? Aliás, o império era o imperador, o império era extremamente popular quando da proclamação da República, por causa da abolição da escravidão, né? Ele reproduz aqui um pouco essa ideia de que o grande desastre foi quando o imperador, que ficava meditando os seus versinhos, foi quando o imperador foi mandado embora e a gente foi embonecar a nossa república temporânea, né? A gente ainda não sabia se governar. Progredir, progredimos um tiquinho, ou seja, andamos um pouquinho, andamos. Mas a gente andou um pouquinho porque o progresso é uma fatalidade, né? Será o que nosso Senhor quiser. Veja como que ele meio que ele coloca, ele tá jogando aqui no meio do poema essas mentalidades populares com as quais não necessariamente o poeta se identifica. Mas essa mentalidade, essas mentalidades, essas expressões populares, o crer em Deus Pai, né? O problema foi a República, será o que nosso Senhor quiser, essas expressões de ordem popular que o poeta está colocando aqui, elas não são exatamente uma identificação do próprio Mário. Assim, o Mário não é um monarquista, não é nada disso. Essas expressões, essas evocações desses elementos populares servem aqui para construir na nossa cabeça essa figura, essa imagem do brasileiro popular, dessa religiosidade popular, dessa mentalidade popular. É isso que o Mário quer. Ele quer construir diante da gente essa figura, ele quer evocar essa figura do brasileiro, do povo brasileiro, que fala isso, parará, parará. Estou com desejo de desastres, né? Agora já é uma expressão totalmente, de um lado, será o que nosso Senhor quiser, uma expressão popular, de ordem otimista e tal. E agora, logo de baixo, um verso melancólico, né? Porque ele está com desejo de desastre, ele está lembrando, né? O poema é melancólico, o poema é muito melancólico. Ele está pensando nesses tempos de antes dele nascer, que são tempos necessariamente perdidos. São tempos necessariamente perdidos, né? É, ele está com desejo, né, de ir para o Amazonas, dos ventos muriçocas, se encostando na canjerana dos batentes, né? Ou seja, ele evocando essa paisagem tropical por meio de termos indígenas. Tenho desejos de violas e solidões sem sentido, né? A viola aqui como essa cena, ele tem esse desejo dessa cena pitoresca, né? Essa cena do interior e tal, e solidão sem sentido, né? Ou seja, o poema é muito melancólico. Ele está expressando ao mesmo tempo que ele está evocando essa imagem de um passado mítico em que as coisas todas estão certas, o ato mesmo de evocar esse passado mítico em que tudo está certo, tudo está legal, esse próprio ato significa, na verdade, a expressão do fato de que no presente as coisas não estão certas nem legais, ou seja, essa evocação desse passado é a manifestação da sua insatisfação e da sua melancolia com o tempo presente, né? Tenho desejos de gemer e de morrer, né? A viola, né? Essa música triste, melancólica, sofrida, interiorana, né? Brasil. Ele veja, essa expressão é Brasil, assim, ele está evocando, né? O que é o Brasil, né? Onde é que ele está? Ele está mastigado na gostosura quente do amendoim, falado, o Brasil está falado numa língua curumim, de palavras incertas, num remeleixo melado, melancólico, né? Ele está evocando aqui esse passado mítico. Ele está evocando o Brasil, ele está evocando essa figura, né? Essa figura que, exatamente porque é uma evocação, não existe. Não é o Brasil que está diante dele. Esse é o elemento fundamental do poema. É o que torna o poema tão bom e tão complexo.
O processo de evocar o país coloca em evidência para a gente que esse não é o país dentro do qual ele está vivendo. Isso aqui é uma reconstrução mítica do país. É uma reconstrução evocativa do país. Falado numa língua curumim de palavras incertas num remeleixo melado melancólico, né? A aliteração, né? Remeleixo melado melancólico. Saem lentas, frescas, trituradas pelos meus dentes bons. As palavras, né? As palavras saem. Molham meus beiços que dão beijos alastrados. E depois semitoam sem malícia as rezas bem-nascidas. Veja, tudo essa língua, né? Essa língua que ele gosta, essa língua, ele está demonstrando esse gosto pela língua. Mas essa língua é mítica. O poema não tem nenhuma pretensão de estar representando, de estar lidando com a realidade, com o Brasil do dia a dia, que você sai, olha, escravidão, e pichicote, e exploração, e morte. Não. Ele está evocando esse país mítico, né? E aí ele fala, Brasil amado, não porque seja minha pátria, ou seja, esse país que ele ama, e que é um país mítico, né? Ele não ama porque é a pátria dele. Pátria é o acaso de migrações do pão nosso onde Deus der. Ou seja, pátria é porque o sujeito veio para cá, o outro para lá, e porque aqui tinha comida e lá não tinha. Brasil que eu amo porque é o ritmo do meu braço aventuroso. Aqui é a identificação evidente, né, gente, do país, da nacionalidade, com esse sujeito, né? E esse país, essa subjetividade é o quê? É o ritmo do braço aventuroso, o gosto do meu descanso. Ou seja, o Brasil, o país é algo íntimo. O país é algo da sua intimidade, da sua subjetividade, né? O balanço das minhas cantigas, amores e danças. Brasil que eu sou, né? Enfim, aqui Brasil que eu sou, ou seja, essa subjetividade, essa expressão da nacionalidade é também a expressão de uma subjetividade. Bom, que subjetividade é essa que é a questão, né? Ou seja, essa subjetividade melancólica, essa subjetividade evocativa. Descobrir que subjetividade é essa que é a questão, e que o Mário não sabe muito bem. Porque, como a gente viu lá no outro poema, ele é de um e outro. Ele é o arlequim e o melancólico. Brasil que eu sou, porque é a minha expressão muito engraçada. Ou seja, o país está dentro dele. O Brasil é a própria expressão dele. Porque é meu sentimento pachorrento, preguiçoso, né? Porque é o meu jeito de ganhar dinheiro, de comer e de dormir. Ou seja, é o jeito do próprio poeta de ser. É o próprio ser do poeta, né? E o interessante aqui é que agora no finalzinho, né, ou seja, aqui nessa parte inicial, o poema começa com essa evocação mítica, que não sei o quê, e aqui no finalzinho, subitamente, isso chega para o corpo do próprio poeta, né? Na verdade, essa subjetividade que está aqui, ela está aqui expressa de um ponto de vista também um pouco mitificado. Ele está expressando essa subjetividade de um ponto de vista também mitificado. Assim como ele mitifica o país, evoca o país, ele está evocando a si mesmo. Ele está evocando a si mesmo como esse sujeito mítico, né? O brasileiro. Outro poema também do Clã do Jabuti, esse poema é muito bonito também. Abancado a escrivaninha em São Paulo, na minha casa da Rua Lopes Chaves, de supetão senti um friume por dentro. Fiquei trêmulo, muito comovido, com o livro Palermo olhando para mim. Não vê que me lembrei que lá no norte, meu Deus, muito longe de mim, na escuridão ativa da noite que caiu, um homem pálido, magro, de cabelo escorrendo nos olhos, depois de fazer uma pele com a borracha do dia, faz pouco se deitou e está dormindo. Esse homem é brasileiro que nem eu. Ou seja, ele identifica duas realidades. Mais uma vez, ele está evocando aqui uma dualidade do país, né? Ou seja, está ele lá na escrivaninha dele, né? Está ele lá na escrivaninha dele, na Rua Lopes Chaves, lendo um livro, e aí de repente ele sente uma coisa, um friume, né? Um calafrio,
um calafrio por dentro, ele sente um frio por dentro, ele fica trêmulo, ele fica comovido. E o livro que ele está lendo, ou seja, um símbolo de civilização, de cultura, né? O livro fica olhando para ele, Palermo. O próprio livro está Palermo olhando para ele. E aí ele lembra, por que ele tem essa comoção? Porque ele lembra que lá no norte tem essa figura popular, né? É muito longe dele, mas ele e essa figura popular se identificam pelo fato de que são brasileiros. Ou seja, essa identificação dele com essa figura lá do norte, com essa figura estranha lá do norte, é que produz esse friume dentro dele, né? Esse homem é brasileiro que nem eu. Esse homem é brasileiro que nem eu. É o Tupi Alaúde de novo, né? Assim, é um homem, é um proletário pobre, deitado depois de um dia de trabalho e tal, e ele no meio da civilização, lendo um livro de noite, né? Sentindo essa sensação, essa comoção. E o Brasil é o quê? O Brasil é a união dessas duas coisas. O Brasil é a união dessas duas coisas. Só que essa união dessas duas coisas produz o quê? Ele não vai nos dizer. Ele não consegue nos dizer isso. Percebe? Isso aqui é essencial. Se vocês não tiverem compreendido isso, falem aqui nos comentários que eu explico para vocês de novo, se for necessário. O fato é que dessa união, ele não consegue dizer qual é o resultado. Ele só consegue dizer que há uma união entre esses elementos, muitas vezes contraditórios. Há uma união entre ele, sujeito culto, educado, alaúde, parará, parará, e esse sujeito, o trabalhador, ladomaso. Mas o que realmente os conecta? O que faz com que ele e esse cara lá no norte sejam esse amazonense lá da borracha? O que faz com que esses dois sejam brasileiros? O que os une? Qual que é o denominador comum? Ele não sabe. Ele não está dizendo o que é. Aqui, quando ele vem, aqui no Poeta com Amendoim, quando ele vai tentar dizer qual é o denominador comum, ele recai num subjetivismo mitologizado. Quando ele vai tentar dizer qual que é esse denominador que vai fazer ele e esse amazonense serem brasileiros, ele cai no quê? Ele recai na mitologização, nessa evocação e na identificação subjetiva. O país é ele. O país é um sentimento dele, é um sentimento íntimo dele. Aqui tem esse sentimento íntimo dele, mas esse sentimento íntimo dele, desse sujeito aqui, nesse poema, é um sentimento íntimo em direção ao outro. É um sentimento íntimo em direção ao que nos une como brasileiros. O que é isso? Ele não sabe. Ele não sabe. E isso, em larga medida, determina por que ele não sabe também quem ele é. Exatamente como ele não sabe o que o liga direito, exceto essa coisa vaga de o brasileiro, ele não sabe também quem ele é direito. Assim como ele não sabe aqui nesse poema o que é o brasileiro direito, ele só consegue evocar isso, essa sensação que ele sente de união. O Brasil, no fim, é a sensação que ele tem de união, e ele não consegue determinar de nenhuma outra forma isso. Assim também no Poeta como Amendoim, ele não consegue determinar isso de forma mais clara que não seja por meio dessa mitologização, dessa representação de uma subjetividade como mito. Ok? E aqui no Remate de Mário, esse poema famosíssimo e lindo do Mário, quando ele vai finalizar, vamos dizer assim, quando ele vai repor o problema, né? E veja, agora ele vai se cindir, o próprio sujeito poético vai se quebrar, né? Ou seja, eu sou 300, sou 350, as sensações renascem de si mesmas sem repouso, ó espelhos, ó Pirineus, ó Caiçaras, se um Deus morrer, irei no Piauí buscar outro. Abraço no meu leito as melhores palavras, e os suspiros que dou são violinos alheios. Eu piso a terra como quem descobre a furto, nas esquinas, nos táxis, nas camarinhas, seus próprios beijos. Eu sou 300, sou 350, mas um dia, afinal, eu toparei comigo. Tenhamos paciência, andorinhas curtas, só o esquecimento é que condensa, e então minha alma servirá de abrigo. Ou seja, aqui a gente, assim como
A gente está vendo que o país você não tem uma liga objetiva que constrói o país, assim também o sujeito não consegue se ligar. Ele é 300, ele é 350, mas ele quer ser um só. Ele quer ser uma coisa só, coitado. Mas ele é 300, ele é 350. As sensações vão renascendo de si mesmas sem repouso. Cada hora ele sente uma coisa e cada hora ele é uma coisa. E aí essa expressão mítica, né? E aí ele faz essa expressão mítica, ó espelhos, ó Pirineus, ó Caiçaras. Se um Deus morrer, irei no Piauí buscar outro. Vejam, essa expressão mítica, essa expressão de tom religioso, mítico, não junta bem com a expressão desse sujeito moderno, porque isso aqui que o Mário está colocando é o sujeito da poesia moderna. Esse sujeito cindido, que é um e outro, que é um e vários, que não é um sujeito só, unificado, isso é o sujeito da poesia moderna. Esse é o sujeito do Baudelaire, esse é o sujeito do Rimbaud, esse é o sujeito do Verlaine, é o sujeito do Mallarmé, esse é o sujeito da poesia moderna, que não sabe o que é. Esse é o sujeito da prosa, do romance moderno, esse é o sujeito robertiano. Essa é uma Madame Bovary, que está indo atrás de um e outro de 10, de milhões de amantes, porque ela não sabe. Ela está sentindo tédio. Ela está em busca, e as sensações ficam renascendo de si mesma sem repouso. Ou seja, você tem essa expressão desse sujeito moderno, profundamente moderno, e aí, subitamente, você cai para uma expressão de caráter, uma evocação, vamos dizer assim, para uma evocação mítica, mais uma vez, né? Ó espelhos, ó Pirineus, ó Caiçaras. Abraço no meu leito as melhores palavras, e os suspiros que dou são violinos alheios, né? Ou seja, os suspiros que ele dá são toques de violino dos outros, né? Não tem autenticidade. Ele não é nada, ele é um espaço vazio. Eu piso a terra como quem descobre a furto. Nas esquinas, nos táxis, nas camarinhas, seus próprios beijos. Ou seja, ele não consegue, ele descobre a furto os próprios beijos dele. Né? Ele aparece aqui como um sujeito que não se identifica nem com o próprio lado do beijo. Ele aparece como alguém que descobre os próprios beijos a furto. A furto. Eu sou 300, sou 350. Mas um dia, afinal, eu toparei comigo. Ou seja, ele não sabe quem que ele é. Essa subjetividade poética que está se expressando, não sabe quem ela é. Assim como ele não sabe direito o que é o brasileiro, o que é o Brasil, não sabe o que é. Mas um dia ele topa consigo. Ele tem esperança de um dia, pai, ele está no Natal, pode se encontrar. Tenhamos paciência, Dorinhas curtas. Só o esquecimento é que condensa. Ou seja, só o esquecimento que produz unidade. Só a morte produz unidade. Né? Ou seja, nós somos um só na morte. E então minha alma servirá de abrigo. Ou seja, o verso é lindo, né? O poema é lindo, maravilhoso. E então minha alma servirá de abrigo. Então ele vai poder finalmente morar dentro da própria alma. Ele vai poder finalmente ser alguma coisa. Na morte, no esquecimento. Bom, eu estou interpretando esquecimento aqui como morte. A gente pode interpretar de outras formas também, né? Pode interpretar como esquecer o problema, por exemplo. Eu estou interpretando como morte, né? A morte é que condensa, o fim é que condensa. Enfim, isso aqui é só para vocês verem como que esse poeta é um poeta atrás da expressão de uma subjetividade, como que esse poeta é um poeta atrás da expressão de uma subjetividade, como que essa subjetividade não se encontra com facilidade. Isso aqui não é a expressão de um sujeito lírico, romântico, não. Esse é um sujeito todo quebrado, em 300, em 350. Mas esse sujeito todo quebrado em 300, em 350, também é um pouco o Brasil, que é essa mistura esquisita de muitas coisas. Que é essa mistura esquisita de muitas coisas. Ou seja, o Brasil também é esse sujeito quebrado, esse sujeito moderno quebrado, que não sabe quem é, mas que um dia ele encontra consigo mesmo, né? E aí eu termino com uma pergunta retórica, retomando aqui um pouco parte da nossa conversa sobre o Machado, né? E a pergunta não é retórica, o que significa que eu não tô, isso daqui que eu estou perguntando, eu não estou afirmando que é,
E também não vou dar uma resposta para essa pergunta mesmo. Eu vou retomar essa pergunta nas próximas aulas sobre o Mário, mas não vou voltar, mas não vou responder essa pergunta. Essa pergunta fica para enfim, incentivo de pesquisa, como tópico de pesquisa mesmo, né? Porque o Roberto Chivas, não sei se vocês se lembram, espero que se lembrem, né? Ele identifica, no caso do Machado, aquela dualidade fundamental entre a matéria brasileira e a forma do romance, né? Ou seja, você tem de um lado a matéria brasileira, que é insignificante, que é pequena, que é baixa, e de outro lado você tem a forma do romance europeu. Isso no Alencar, lá no Senhora do Alencar, isso produz aquele romance meio desnivelado, em que você tem uma realidade, os personagens periféricos e o personagem central em contradição um com o outro. Você tem um problema com o outro, você tem uma contradição. É uma contradição nacional, ou seja, do atraso brasileiro e a modernidade. Eles não se juntam muito bem e o resultado disso é que o progresso e a modernidade não é nem moderno nem progressista. Ele é fraco, ele está fraco, ele é ridículo. E o Machado vai captar isso muito bem e vai representar o progresso como ridículo. É o que a gente viu nos romances do Machado. Ou seja, o Machado rindo do brasileiro, ou seja, rindo da pretensão do brasileiro de ser moderno, rindo da pretensão do brasileiro de se identificar com a modernidade, seja ela a modernidade cultural, seja ela a modernidade econômica, seja ela a modernidade política, seja ela a modernidade econômica, como a gente viu lá no Quincas Borba. Mas a questão é, será que o Mário não reproduz de forma crítica uma dualidade na expressão brasileira entre as formas tradicionais e as vanguardistas? Porque aqui, vejam, é o que a gente está vendo aqui, que a gente vai continuar a conversar no Macunaíma. Macunaíma é o mesmo problema. Essa pergunta aqui é a pergunta inicial do Macunaíma. É a pergunta final dessa aula, é a pergunta inicial do Macunaíma. Ok? Ou seja, será que o Mário não está articulando numa chave crítica essas formas tradicionais, essa tentativa mítica de expressar uma nacionalidade, e, de outro lado, essas formas vanguardistas e modernas, porque esse sujeito que ele está expressando é moderno. Essa poesia dele, a técnica que ele está usando é moderna. A gente viu aqui, nessa expressão mitologizada, a gente viu como que ele está fazendo essa evocação com uma técnica moderna, de vanguarda, que é, em alguma medida, uma composição harmônica. Não necessariamente o verso harmônico, mas é uma composição harmônico-polifônica, em que ele vai evocando imagens e a gente tem que construir na nossa cabeça a finalização do que é esse país. Ou seja, a técnica que ele está usando é vanguardista, mas o que ele está evocando é um passado mitológico. Ou seja, a pergunta é, será que ele não reproduz isso que o Machado faz num outro nível, num outro momento? E na próxima aula a gente vai conversar sobre que momento é esse, determinado por outras questões, mas será que ele não está reproduzindo a mesma dualidade? Assim como Machado ressignifica a forma do romance, Mário ressignificaria as vanguardas europeias, porque essas técnicas todas são das vanguardas europeias, até o primitivismo. Na poesia, esse é um problema complexo que se desenvolve ao longo de todo o período da vida do autor. Mas na prosa, esses problemas aparecem sintetizados no Macunaíma, que são o tema da nossa próxima aula. Essa foi uma aula mais longa, né? Eu dei uma volta no começo e tal, mas eu espero que tenha ficado um pouco claro assim, o que eu queria dizer, o que eu queria colocar. E qualquer dúvida, perguntem aqui no chat, que a gente perguntem aqui nos comentários que eu respondo e que a gente pode desenvolver, que a gente pode desembolar um pouco mais a conversa. A aula que vem a gente vai conversar sobre o Macunaíma e eu vou começar a nossa conversa do Macunaíma exatamente desse lugar aqui. Essa questão final que eu coloquei para vocês, que é uma retomada do Machado e do Mário, é a pergunta, é a questão final que eu vou tentar conversar com vocês sobre o Macunaíma. É a nossa primeira chave de leitura do Macunaíma. Tá certo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, deixem comentários aqui pra gente. Tchauzinho e até semana que vem.